Acontece já já em Uberlândia uma audiência pública para debater sobre os apagões de energia aqui na nossa cidade. Essa reunião é feita com a Promotoria de Justiça e de Defesa do Consumidor e também representantes da Companhia Energética de Minas Gerais. Sabemos que são muitos os questionamentos. Muitos os questionamentos. E principalmente a gente está tentando entender o que está faltando. Estrutura, investimento por parte da CEMIG para atender a demanda? Bom, vamos falar sobre isso. Inclusive, agora há pouco a gente trouxe informações sobre o que aconteceu na zona rural, envolvendo também a Companhia Energética de Minas Gerais. Tarcísio Duarte está comigo para trazer todos os detalhes. Evidentemente que é uma discussão válida, importantíssima, que precisa acontecer, porque os consumidores estão na bronca. Pagamos caro, mas infelizmente na hora de receber o benefício, ele não está chegando. Tarcísio, por favor, os detalhes. Agora, boa tarde, né, meu amigo? Oi, Rafa. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É verdade, essa audiência pública vai acontecer logo mais às 2 horas da tarde, aqui no auditório da sede do Ministério Público, que fica no bairro Tibere, em Uberlândia, justamente para discutir essa situação que agora tem ficado cada vez mais complicada com relação ao fornecimento de energia por parte da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Muito tem se falado sobre as oscilações, as quedas e até mesmo os apagões constantes que têm acontecido, não só aqui em Uberlândia, como em várias cidades da região, e com o intuito de ouvir as pessoas envolvidas nesse processo, tanto os consumidores quanto os representantes da CEMIG, até mesmo autoridades estão sendo esperadas nessa reunião de logo mais às 2 horas da tarde. Por isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Fernando Martins, que é o promotor titular aí do PROCON estadual aqui em Uberlândia. Dr. Fernando Martins, como deve funcionar essa reunião logo mais à tarde? Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, muito obrigado. A audiência pública é um instrumento de cidadania que é positivado dentro da lei orgânica do Ministério Público. É uma forma de você colher as impressões e, inclusive, fazer prova. Então, o nosso objetivo, basicamente, é ouvir a população prejudicada. Nós temos o setor sul da cidade, que foi bastante prejudicado por muitos apagões, muitas oscilações, mas nós temos também autarquias como o DEMAI, que também foi prejudicado na distribuição de água. Então, são diversos focos que nós queremos trabalhar, inclusive até com os focos dos empresários também, que sofrem com a falta de energia, porque ele vai ter um desvio produtivo na produção dele enquanto empresário. Então, o ambiente dela é um ambiente altamente democrático, não tem um ambiente de autoridade, o promotor não é autoridade nenhuma, só coordena o trabalho, e o principal é ouvir o cidadão. Entretanto, alguns políticos pediram a participação, enviaram e-mail, nós vamos garantir essa participação deles, eles terão a palavra inicialmente na frente da população, em tempo de minuto, e posteriormente quem vai falar é a população. Ao final, a palavra será concedida à CEMIG, o setor jurídico de Belo Horizonte está vindo para cá, eles vão se manifestar, e nós encerraremos com a nossa impressão enquanto membro do Ministério Público. Nós tivemos agora uma assembleia também pública, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, no qual ficou muito claro, inclusive, a própria manifestação da CEMIG sobre a ausência de investimento no interior, especialmente Uberlândia. Então, essas verificações elas são muito importantes e nos ajudam a quê? Nós temos uma ação civil pública que está tramitando na 3ª Vara de Fazenda Pública e o grande objetivo é retirar esse material daqui e levar para essa audiência pública, demonstrando para o juiz os prejuízos que a população está tendo com uma falta de serviço adequada na cidade. Nós devemos lembrar que a CEMIG, como prestadora de serviço, ela está presa aos princípios que trata da concessão e permissão de serviço público. Um deles é o serviço adequado e o serviço atual, e isso não está acontecendo, não só em Uberlândia, como Uberaba e no sul de Minas. Apesar de muitas verificações ainda estarem sendo feitas, estarem em curso, algumas constatações já puderam ser feitas, como o senhor mesmo já disse, a falta de investimento por parte da CEMIG? Sim, isso está muito claro, porque a constante oscilação e apagões está ligado justamente ao seguinte, a ausência de subestação e a modificação dos transformadores.
Nós temos transformadores aqui em Uberlândia antigos, falta transformadores novos. Isso é uma obrigação dela estar melhorando o setor para aumentar a eficiência no serviço público. E isso não acontece. O bairro Shopping Park é a prova disso, né? É um povo sofrido, povo que vai ficar sem internet, sem acesso à energia, com diversas oscilações e apagões. Não pode ser assim. A CEMIG existe para servir o povo mineiro e dos outros estados que ela atende também. Então nós temos que, essa audiência pública é um marco, é necessário fazer a fim de que a CEMIG ela tome providências na melhoria do seu serviço público. Doutor, esse é um problema que afeta Minas Gerais como um todo. O senhor mesmo disse isso na participação que teve no Política Cruzada aqui na TV Paranaíba. E o senhor é titular de um PROCON que age pela nossa região. Como conciliar esse trabalho de forma a proteger o Estado como um todo e não só a nossa região? Um outro objetivo dessa audiência pública, eu agradeço a pergunta, é justamente enviá-la ao Procurador-Geral de Justiça para ele tomar providências em face da CEMIG. Ele deveria centralizar uma ação civil pública de natureza, de âmbito regional, a fim de que toda a população fosse tutelada. Nós teremos aqui o Procurador da República, ele virá, vai participar, e pode ser que nós tenhamos uma outra ação civil pública na Justiça Federal. Nesse caso, seria uma ação civil pública contra a CEMIG e a ANEEL, que é a autarquia que regula as concessionárias de serviços de energia elétrica. Ele estará presente aqui e a partir do que nós vamos ouvir, nós tomaremos a posição, se iremos ajuizar ou não uma ação na Justiça Federal. Mas era necessário que Belo Horizonte se manifestasse, né? Extremamente necessário. Lá também tem apagões e tem oscilações, mas até agora eu não sei de nenhum movimento jurídico em Belo Horizonte que levasse a uma ação civil pública. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, doutor Fernando Martins, falando ao vivo aqui no Balanço Geral sobre essa audiência pública que acontece logo mais às 2h da tarde no auditório aqui da sede do Ministério Público. Eu repito o endereço para você que queira participar, afinal o espaço está aberto para todo mundo. Estamos falando da Rua São Paulo, número 95, bairro Tibéri, sede do Ministério Público Estadual. O convite está feito, Rafael, e a gente sabe que são muitos os consumidores que gostariam de ter a oportunidade de falar aquilo que passaram aí nos últimos dias. É esse o espaço, é esse o momento. Exatamente. E claro, o jornalismo da TV Paranaíba e o nosso Balanço Geral abre evidentemente as portas com o objetivo de orientar e explicar para a população sobre essa audiência pública. Agradeço, por favor, o doutor Fernando Martins, gentilmente conversando com a gente, e eu reitero o convite. Por exemplo, seu Luiz Antônio, proprietário rural, que infelizmente teve um prejuízo enorme nesse fim de semana, é muito importante que o senhor e outras pessoas ligadas à área rural e que vêm sofrendo prejuízos por causa de falta de energia, que procurem participar dessa audiência pública que começa daqui a pouquinho às 2h da tarde. Daqui a pouquinho essa audiência pública acontece aqui em Uberlândia. Você tem que ir ali no bairro Tibéri, na Rua São Paulo, participar do auditório e junto com inúmeras pessoas que estarão participando dessa discussão. Você da área rural, você empresário que está acompanhando o nosso Balanço Geral, nós tivemos quantos que nós mostramos aqui? Teve empresário que tinha bebidas, sorvetes que foram danificados, lembra? Empresário de restaurante que teve comida estragada, prejudicada por causa da falta de energia. É muito importante, senhores, que vocês também participem dessa audiência pública. E, por fim, os moradores que ficaram prejudicados não só pela falta de energia, mas também pelo momento que religaram a energia e, infelizmente, tiveram algum tipo de equipamento danificado por causa disso. Participe dessa audiência pública. É importante a nossa sociedade participar desse tipo de discussão e mostrar para as autoridades o que vem acontecendo e cobrar as melhorias que são fundamentais para seguir aí o abastecimento da nossa cidade. Repito, existem diversos políticos que gostam de viajar o mundo, viajar o Brasil inteiro e dizer que o estado de Minas Gerais é um dos estados que mais cresceram. Uberlândia, então, quando a gente fala em interior do Brasil, nós estamos falando de uma das cidades que mais se desenvolveu no Brasil e hoje tem 713 mil habitantes. Mas para atender tamanha população, é fundamental investir, é fundamental prestar serviços públicos de qualidade. E em relação à Companhia Energética de Minas Gerais, está claro
está notório, não vem acontecendo.